Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Estamos ao vivo para mais uma live. E essa é a quinta live, que estamos fazendo a respeito da acupuntura japonesa. São temas... Geilza, bom dia. Você tá joia? Quanto tempo? A acupuntura japonesa ela tem muitos assuntos, mas são temas para várias lives a respeito de diagnóstico, de formas de tratamento, sobre filosofias. E hoje, o tema de hoje é justamente sobre a escuta na acupuntura japonesa. A escuta que cura. O silêncio como diagnóstico na acupuntura japonesa. Então é a escuta que vai fazer com que o tratamento se realize de uma forma com muito mais harmonia e equilíbrio. Lilian, bom dia, tudo bem? E então essa live de hoje é sobre a respeito da escuta na acupuntura japonesa. A importância de você escutar o que o paciente diz, o que o corpo diz, o que os olhos dizem, o que a alma diz, o que as emoções dizem. Essa é a parte mais importante do tratamento da acupuntura japonesa, porque é através disso que vai haver o diagnóstico, e esse diagnóstico preciso que vai trazer o tratamento direcionado, que você vai conseguir direcionar o tratamento para o paciente para que você cure o problema dele. E como eu já disse muitas vezes, a cura não sou eu que faço. Nenhum terapeuta cura ninguém. A cura é o próprio paciente que faz, porque o que a acupuntura faz é relembrar o corpo da pessoa, a forma correta de funcionar. É você relembrar o corpo dela da forma original da energia circular novamente. E quando a energia circula novamente, sem bloqueios, sem alterações, sem interrupções, a saúde está estabelecida. Porque é justamente bloqueios no nosso corpo que fazem com que apareçam doenças, dores, alterações e tantos outros problemas no nosso corpo. É justamente os bloqueios. E para tirar os bloqueios, nós temos que identificar aonde estão esses bloqueios. E para identificar aonde estão esses bloqueios e o que está causando esses bloqueios, entra o tema da live de hoje, que é a escuta como forma de diagnóstico, a escuta como forma de tratamento na acupuntura japonesa. A escuta que cura. O silêncio que traz as informações. Por que do silêncio? Porque muitas vezes a pessoa, quando chega aqui no consultório, principalmente a primeira vez, tudo é novo, o terapeuta é novo, o consultório, o tratamento, ela fica um pouco apreensiva e não se solta. E esse não se soltar, esse não se entregar, faz com que ela deixe de falar muitas coisas, Deixe de apresentar para você quem é essa pessoa de verdade. Deixe de falar coisas importantes, E na grande maioria das vezes, o tratamento que é realizado na acupuntura, pelo menos as que eu sei por aí, Ok, se o som estiver ruim, vocês falam, tá? Parece que o microfone aqui está certinho. Então, o que eu sei por aí de tratamento é que existem muitos terapeutas que não escutam o que o paciente diz, entendeu? Não escutam o que a pessoa traz. E como eu disse, essa escuta é muito importante. Eles simplesmente fazem perguntas, até o que então? É bom que o som tá jóia. Eles fazem perguntas direcionadas à queixa da pessoa. O que é correto, tem que fazer mesmo.
Mas a questão é que simplesmente para as perguntas apenas nesse nível de raciocínio. Então eu vou perguntando, você tem dormido bem? Como é que está a sua menstruação, no caso se for uma mulher? Me fale sobre a sua alimentação. Né? Então, isso tudo é importante, mas não é a única coisa que você tem que fazer durante a avaliação. O grande problema da maioria dos terapeutas, não dos terapeutas, de todas as pessoas, é que nós, inclusive eu me incluo nisso, nós ultimamente andamos carentes, andamos com uma dificuldade grande de lidar com as próprias emoções, isso devido a essa questão que está acontecendo no mundo, essa questão energética, de mudanças, de transições frequenciais e energéticas, dimensionais, toda uma questão mística, mas real, que está acontecendo por aí. Então, esse tipo de situação que nós estamos vivenciando, principalmente de 2020 para cá, 2021, tem se intensificado a cada ano, tem feito com que as pessoas fiquem com dificuldade de lidar com as próprias emoções, e isso todo mundo. E faz com que todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer falar sobre os seus problemas. E se você chega num terapeuta, e ele também está incluído nisso, de querer conversar sobre os próprios problemas, aí a partir disso você não tem, né, uma pessoa para te escutar, uma pessoa para fazer a escuta ativa do seu problema, né? Uma pessoa um terapeuta que se silencie, esteja presente no momento e escute o que a pessoa tem a dizer. Porque, como eu disse, todos nós estamos carentes nesse momento, diante dessas situações que nós estamos vivendo no mundo, todos os tipos de situação, de energética, situações físicas, de geoplanetárias. Então, nós estamos carentes de ter alguém que nos escute. Então, como eu falei, até os terapeutas não estão escutando hoje em dia. É pergunta atrás de pergunta, é falando, é explicando, é interrompendo o que o paciente está falando durante o diagnóstico, durante a avaliação, que é importantíssimo, é interrompendo a fala dele. E essa interrupção faz com que ele perca o raciocínio e deixe de falar coisas importantes, e você perde, né, a sua linha de raciocínio de fazer uma avaliação, de fazer um diagnóstico bem feito. Né? Então, a escuta, ela inclui estar presente no momento. Ela inclui você prestar atenção no que a pessoa está falando. E é tão raro isso acontecer, né? Porque se você for parar para pensar, até mesmo quando você está conversando com alguém, algum amigo, alguma coisa, ou alguém está conversando com você, é até mais fácil de perceber isso, aí a pessoa está falando, de repente a sua cabeça está em outra coisa. Você está olhando para a pessoa está falando, às vezes contando alguma coisa profunda dela, alguma questão que ela está passando, e você está olhando para ela, mas com a cabeça em outra coisa. Então esse estado de presença, ele é difícil de acontecer hoje em dia, porque tem tanto estímulo no mundo, tanto tipo de estímulo no nosso dia a dia, que faz com que a gente perca o foco de uma maneira muito rápida. Então, estar presente durante a avaliação, durante o diagnóstico, durante essa primeira fala, é importantíssimo. E é através do estar presente que você consegue perceber coisas que você não perceberia se você estivesse ou anotando alguma coisa no momento em que a pessoa está falando. Você tem que prestar atenção no que ela está dizendo. Esse estado de presença, você consegue perceber nuances no olhar, consegue perceber uma expressão mais triste, você consegue até perceber a energia da pessoa, se está uma energia mais intensa, se está uma energia mais tranquila, se ela está ansiosa, se ela está depressiva. Então, através desse estado de presença, é que você consegue avaliar, é que você consegue perceber,
é que você consegue trazer para a sua vida uma forma de ajudar as pessoas ainda mais, né? A acupuntura japonesa, ela tem na minha opinião, algo maravilhoso, que é você se envolve, você se conecta com o paciente. Eu já falei outras vezes a respeito da minha vida, né, que eu entrei na fisioterapia justamente porque eu queria ter esse contato com as pessoas, eu queria poder ajudar as pessoas de uma forma direta, tocando, tendo essa conexão. Mas a fisioterapia não trouxe para mim aquilo que eu buscava, foi onde eu descobri a acupuntura. E a acupuntura japonesa traz isso de uma forma fantástica, que é essa conexão com o paciente. E a conexão só acontece com o estado de presença, você estando ouvindo a pessoa, você estando, durante a avaliação, eu vou chegar lá, a avaliação que você toca na pessoa, no abdômen dela, não adianta você tocar no abdômen dela e justamente com a cabeça longe, não, tem que estar sempre presente para acontecer essa conexão e o corpo da pessoa falar com você. O corpo da pessoa fala, inclusive existe um livro que chama O Corpo Fala, né? E ele fala de várias maneiras. Como eu disse, fala através do olhar, fala através dos gestos, da energia, fala através da expressão. E quando você toca o corpo, ele fala através dessa transmissão de energia e através até mesmo de sinais que você percebe no corpo da pessoa, como alteração de temperatura, como tensões em determinada região, isso como está tocando, né? Sensações em que parece que não tem nada e a sua mão afunda, sensação de, como a gente chama de vazio, né? Sensação de tensão, de nódulos, de movimentação embaixo dos dedos. Então tudo isso acontece, tudo isso faz parte da escuta, né? Então quando você escuta com o seu coração, não somente com os seus ouvidos, mas quando você escuta com o seu coração e você consegue perceber através do olhar, do seu olhar para a pessoa e do olhar dela para você, você consegue chegar à raiz do problema. E a partir disso você consegue trazer um tratamento adequado para a causa do problema dessa pessoa. Então eu coloquei aqui que nós temos que escutar com o coração, escutar com a alma. Eu coloquei aqui porque, como eu disse, eu tenho um roteirinho aqui para não perder o raciocínio. Nós temos que escutar com o coração, escutar com a alma. E essa escuta, como eu disse, ela é importantíssima no tratamento. E se você faz tratamento, independente de qual seja, com alguém, e essa pessoa não te escuta, não te dá atenção, não está presente, é igual aqueles profissionais de saúde que você entra no consultório deles e ele nem olha na sua cara, só está lá escrevendo. E você falando, eles escrevendo e depois te dá uma receitinha. Isso eles não tratam, eles não nem melhoram ninguém, na verdade, né? Porque se pelo menos melhorassem os sintomas, já estaria bom. Porque, como eu disse, remédio não cura ninguém, né? Mas eles podem aliviar sintomas até você buscar um tratamento adequado para a causa do problema. Então, se você está com um monte de dor, está insuportável, talvez um remédio muito bem direcionado, um remédio certinho, possa fazer com que você melhore naquele momento, apenas para você ter um momento para você respirar, até você buscar um tratamento adequado para aquele problema que você está. Aí você teria que buscar uma acupuntura, outro tipo de tratamento para você tratar a causa do problema. E isso é importantíssimo, porque se você não tratar a causa do problema, ele volta. Se você tratar apenas sintomas, você vai estar postergando, você vai estar enrolando, né, você vai estar adiando a sua melhora e esse problema vai só piorando, porque você abafa os sintomas, você para de sentir aqueles sintomas, mas eles não deixam de existir, você só para de sentir, entenderam? Principalmente quando é dor, você para de sentir a dor, mas o que está causando aquela dor não deixa de existir, você só para de sentir, e ela vai piorando, vai cronificando,
E isso vai fazendo com que o seu problema vai ficando cada vez mais crônico, cada vez pior. Por isso que eles falam que quem começa a tomar remédio para pressão é um paciente que vai tomar remédio para pressão a vida inteira, remédio para depressão a vida inteira. Isso porque remédios não curam ninguém. Aí, se você não buscar um tratamento para a causa do problema, como a acupuntura, por exemplo, aí você realmente vai ficar dependente de remédios a vida inteira. Se você não mudar seu estilo de vida, alimentação e tudo mais, você vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Por isso que quando as pessoas vêm aqui, eu escuto o que elas têm a dizer, eu escuto nas entrelinhas, eu escuto o que os olhos delas estão dizendo, aí eu escuto também o que é que elas têm a dizer a respeito do estilo de vida delas, aí eu corrijo o estilo de vida, alimentação, a parte de exercícios físicos, faço uma correção geral dentro do que a pessoa traz aqui. Aí a partir disso, dessa correção, se tiver faltando algum tipo de nutriente, aí você vai e acrescenta esse nutriente na alimentação da pessoa, ou através de algum alimento, ou através de alguma suplementação, aí você vai dar o combustível que aquela pessoa precisa para o que o corpo dela precisa para melhorar. O corpo precisa de energia para ele responder ao tratamento, para ele se curar, né? E o que a acupuntura faz é acelerar esse processo. Como eu disse, o que a acupuntura faz é relembrar o corpo da pessoa o que ele tem que fazer para melhorar. É exatamente isso o que a acupuntura faz. Ele traz de volta o funcionamento adequado do corpo da pessoa, aí o corpo da pessoa pensa assim, né? Essa é a maneira correta de funcionar. E a partir disso, a melhora vem, ou até mesmo a cura, né? Então, nós temos dois tipos de escutas. Nós temos uma escuta ativa, que é a pessoa falando dos problemas dela, a pessoa falando como é que ela se alimenta, ela falando dos sintomas dela, quando começou, aonde está doendo, aonde está afetando. Aí, nessa conversa, é importante, e tudo isso que eu estou falando se você que está ouvindo faz algum tratamento com alguém e essa pessoa não busca essas informações, esse tratamento que você está fazendo não vai ter uma profundidade muito grande. Justamente porque quando você pergunta, principalmente coisas relacionadas à infância, à adolescência, relacionamento com pai, com mãe, com filhos, com companheiro, esposo, esposa, o relacionamento com o trabalho, com os colegas, a forma que a pessoa enxerga o mundo ou que ela se enxerga, tudo isso vai ser importantíssimo para a gente chegar naquela causa do problema ou nas causas do problema, porque às vezes não é só uma, e quase sempre não é, tem mais coisas. Então, a escuta ativa é justamente quando a pessoa está falando, quando a pessoa está explicando para você o que ela tem, e você percebe através da forma, inclusive, de falar, você percebe o que a pessoa está sentindo. Você percebe a emoção que ela que está exacerbada, que está alterada, que está desalinhada, né, que está em desarmonia, desequilibrada no corpo dela. Na própria voz da pessoa vocês conseguem perceber isso. Então, esse também faz parte de você escutar nas entrelinhas. Essa é a parte da escuta ativa. E tem a escuta silenciosa, né? A escuta que você percebe através da energia, como a pessoa entrou dentro do seu consultório. Como é que ela entrou? Ela entrou triste, como é que você percebeu a energia dela quando chegou? Ela chegou alegre, olhando para cima, olhando para baixo, tinha um brilho no olhar, os olhos mais fechados, a feição mais caída, né? A cor da pele, o brilho nos olhos, a posição do corpo, dos ombros para frente, para trás, como eu disse, o corpo fala. Então o corpo vai dizer o que ela está sentindo naquele momento. E é muito comum aqui eu ver isso a cada sessão. Não é somente na primeira que a gente vê isso que eu falei agora, não. É em todas.
para você ter uma noção do que o seu tratamento atingiu, da melhora que a pessoa teve. É muito comum a pessoa chegar aqui, às vezes, com os olhos um pouco tristes, sem vida, desanimada, cansada, ansiosa, né? E os ombros baixos, a cabeça um pouco baixa. E após o tratamento, ela sair conversando, alegre, né? Com os olhos já cheios de vida e conseguindo perceber coisas aqui dentro do consultório. Eu tenho um paciente mesmo que tratando comigo muitos meses, aí e sempre melhorando, até que chegou um momento que eu achei bem interessante, que isso faz parte da melhora dele. Ele perguntou, esse objeto, ele estava aqui? Né? Era um cristal que eu tenho ali. Esse cristal, ele estava aí? Eu falei assim, estava, desde muito antes do senhor vir a primeira vez. E, nossa, eu nunca vi esse cristal. Nossa, que bonito e tal. Então, a pessoa passar a perceber coisas ao redor dela é justamente estar num estado de serenidade, de presença, sinal que o estresse diminuiu, sinal de que a ansiedade melhorou. E isso tudo vai fazer com que a gente direcione o tratamento da pessoa. Né? A escuta silenciosa ela é muito mais importante do que a escuta ativa. E isso na acupuntura japonesa é algo fantástico, porque na acupuntura japonesa eu não preciso que a pessoa converse comigo e fale alguma coisa. Ela pode, às vezes, ter uma pessoa com um problema mental, ou uma pessoa que seja muda, e eu não entendo os sinais que ela está falando, né? E a gente não consiga se comunicar muito bem, não preciso. É óbvio, é claro, que se ela falar, se a gente dialogar, é claro que direciona mais. Mas o que eu quero dizer a acupuntura japonesa é tão fantástica que se a pessoa não tiver a possibilidade de me proporcionar isso, eu consigo tratar ela do mesmo jeito. Por quê? Nós entramos agora na parte do diagnóstico, da escuta, através da palpação, que é o destaque, que é o diferencial dentro da acupuntura japonesa. A acupuntura japonesa, nós conseguimos fazer a avaliação de várias formas. Como eu falei, através da escuta, no qual você tem esse primeiro contato com a pessoa. Mas aí, como eu citei, vamos supor que a pessoa não consiga conversar, tem algum problema mental, então essa parte é dispensável. Né? Se tiver alguém que trouxe a pessoa e dizer, não, estou trazendo para tratar isso, já direciono. Mas se não tiver, não tem problema. Por quê? O corpo da pessoa vai conversar comigo. E por isso que o estado de presença nesse momento é importante. No momento em que eu toco o corpo da pessoa, eu crio uma conexão com ela. Nosso corpo é energia. Isso é indiscutível. Até porque a acupuntura japonesa ela é focada num tratamento energético. Como eu já falei outras vezes, o grande problema, eu digo até um problema, da acupuntura hoje em dia é que eles estão ocidentalizando a acupuntura. Tirando a acupuntura, Lívia, bom dia, você está joia? Que bom que você está aqui. Então, eles estão ocidentalizando a acupuntura. E quando você ocidentaliza uma terapia energética, oriental, milenar, o que você faz é fazer com que ela tenha apenas um foco físico. Né? Então é o que, por exemplo, a acupuntura, principalmente, não somente, mas principalmente a acupuntura médica. A acupuntura médica, eles se baseiam num tratamento físico. Então coloca uma agulha aqui, atinge tal nervo, e esse nervo manda uma mensagem para o cérebro que secreta tal hormônio, e esse hormônio, ou seja, uma resposta física. Se você faz acupuntura com respostas buscando, baseado numa resposta física, num diagnóstico físico, numa lógica física, seu tratamento vai ser totalmente limitado. Porque a acupuntura, ela tradicionalmente sempre foi e sempre será, a acupuntura japonesa principalmente, a chinesa também, mas a acupuntura japonesa principalmente, um tratamento energético. Tanto é que existem várias técnicas, que inclusive eu utilizo, que não precisa de agulhas e eu tenho os mesmos resultados.
Existem tratamentos em que os mestres, inclusive eu faço isso também, mas eu não tenho resultados tão grandes quanto os mestres, que são tratamentos no qual eu não preciso nem tocar o corpo da pessoa. Eu consigo fazer um tratamento mais à distância, longe da pele da pessoa. E existem tratamentos no qual você pode fazer com que a pessoa esteja em outro local, tratamentos à distância. Isso tudo mostra que a acupuntura é energética. Então, quando eu toco no corpo da pessoa, eu crio uma conexão com ela, uma conexão energética. E a partir daí, o corpo dela começa a conversar comigo. Quando as pessoas vêm tratar comigo aqui, eu falo para elas, olha, eu estou sentindo que você está triste, eu estou sentindo que você está angustiada, melancólica, ou está eufórica demais. Por quê? Porque ao criar uma conexão com a pessoa, tocando nela principalmente, aquela energia que está percorrendo o corpo dela também percorre o meu. E se de repente eu toco a pessoa e eu sinto uma dor, me sinto triste, melancólico, essa emoção, essa energia não é minha, é dela. E isso direciona o meu tratamento. Isso faz com que eu consiga perceber no corpo dela coisas que ela não me falou. E isso faz parte da escuta silenciosa. Isso você só desenvolve com estado de presença. Você estar 100% naquele local com a pessoa. Você não está tocando nela e pensando nos seus boletos, tocando nela e pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer o almoço, ai meu Deus isso, ai meu Deus aquilo. Então você tem que tocar nela e você sentir 100% o que você está fazendo. Estar 100% naquele momento. Aí o corpo da pessoa fala com você, imediatamente quando você toca. Aí você consegue perceber o que a pessoa está sentindo, você consegue perceber o que ela está conversando com você. E essa é a primeira parte. Quando você fecha os olhos, toca a pessoa, se conecta com ela e você consegue perceber a energia que está circulando nela. Você consegue perceber bloqueios. Só que algumas vezes, apenas tocando, você não consegue localizar aonde. Mas por que você sabe que tem bloqueios? Porque você não se sente bem tocando na pessoa. E acontece algumas vezes que mesmo você se sentir tocando na pessoa e você se sentindo bem, você tendo uma sensação de bem-estar, você sabe que a energia está circulando de uma forma satisfatória. Deise, bom dia, tudo bem? Você sabe que a energia está circulando de uma forma satisfatória, mas o fato da pessoa estar na sua frente para fazer um tratamento quer dizer que ela tem algo que a está incomodando. Só que se você não está sentindo ao ponto de tocar, é porque não é algo tão profundo, não é algo tão grave que você precise de fazer uma intervenção mais profunda. Então, quando você toca, você já sente. E na acupuntura japonesa, o diferencial é a palpação na barriga, é a palpação no abdômen. E essa palpação, ela é em várias camadas. Uma palpação mais suave, superficial, para você ver como é que está o nível energético da circulação da região da barriga. Existem palpações que é a que eu faço na maioria das vezes, devido às técnicas que eu trabalho, em que a acupuntura japonesa tem uma infinidade de técnicas, e eu trabalho com 4 principalmente, e todas elas têm uma palpação mais profunda. Uma palpação que às vezes entra quase que até aqui dentro da barriga da pessoa. E é comum eu escutar, mas se você apertar a barriga da pessoa até o fundo, é claro que vai doer, né? Não é claro. Tanto é que eu demonstro, falo, claro que está doendo, porque você está apertando o fundo. Aí eu mudo o local, eu falo, tudo bem, aqui dói do mesmo jeito? Não, aí não está doendo. Eu falei, pois é, eu apertei do mesmo tanto. Se fosse porque eu estou apertando, os 2 lugares iriam doer, tudo iria doer, né? E acontece de tudo doer. Quando tudo dói, um dos indícios é de que desequilíbrio em todos os sistemas, derivado de estresse e ansiedade. Existe tratamento direcionado para isso, com toda certeza. Então, quando você faz essa palpação no abdômen da pessoa, e por que no abdômen? Porque o abdômen, ele é um microsistema. No abdômen, você consegue tratar o corpo da pessoa inteiro. É igual à orelha. Nós temos a auriculoterapia, no qual nós temos todo o corpo representado na orelha. Existem outros microsistemas no nosso corpo, como a cabeça, como a língua, mãos, pés, a região das costas em alguns lugares e a região do abdômen.
A acupuntura japonesa preconizou para o diagnóstico o abdômen, pois é o mais sensível, é onde está localizado os nossos centros energéticos mais importantes. Por isso que foi preconizado o abdômen, é onde está localizado o que a gente chama de hara, que é o ponto, uma região energética importantíssima do nosso corpo. Por isso que foi preconizado ser no abdômen. Então, quando você toca a região do abdômen, ele conversa com você. E o que nós buscamos quando nós fazemos essa palpação? Nós buscamos uma região de diferenças de temperatura, mais frio, mais quente. Nós buscamos regiões que estão tensas, regiões que estão moles demais. Tem lugares que você aperta que parece que não tem músculo, parece que é só a pele. Você aperta, a mão afunda. E tem regiões que você toca e você nem consegue aprofundar. Então são essas diferentes texturas, são essas diferentes sensações embaixo da pele que dizem o que a pessoa está sentindo, dizem o que o corpo, a escuta silenciosa, dizem, entre aspas, né, o que o corpo dela está passando. O corpo dela conversa comigo, no caso, com quem faz a acupuntura japonesa, através do toque. O corpo dela está falando, estou com um problema em tal região, existe um bloqueio em tal região, existe um excesso de sangue em tal região e está faltando em outra. Tudo isso através do toque. Por isso que é importante o estado de presença, porque se você não estiver presente, pode passar desapercebido um monte de coisa pela falta de atenção. Então é através do abdômen que você consegue, principalmente, diagnosticar todos os problemas que a pessoa tem, né? E essa escuta silenciosa, ela também entra na observação do corpo da pessoa, no toque que nós fazemos nos canais de energia do corpo. Então, por exemplo, eu tenho um canal aqui, do intestino grosso, que ele sai aqui do segundo dedo e vem seguindo aqui pelo braço. Então, eu faço a palpação, eu toco, eu sinto os canais de energia do corpo da pessoa. E esses canais também conversam comigo. Eles dizem, olha, nós estamos bloqueados, existe um bloqueio aqui, olha, dê atenção nesse ponto. Principalmente se a pessoa relatar dor durante essa palpação. Mas existem nuances na pele. E como é que eu percebo o que o canal está conversando comigo? Justamente através de sinais também. Às vezes aquela região está um pouco mais úmida ou um pouco mais seca. Ou você passa, você sente que naquela região está um pouquinho mais baixo, mais afundado. Que quer dizer vazio, quer dizer falta de alguma coisa naquele canal, naquela região. Ou então que está um pouquinho mais tenso. Aí isso diz que a região está bloqueada. Isso diz que existe uma estagnação de energia naquela região. Então, de energia e de sangue também naquela região, porque, como eu disse, a diferenciação entre energia e sangue, ela é praticamente teórica apenas, para a gente entender como é que funciona um e outro. Mas na prática é a mesma coisa. Se você desvincular a energia do sangue, você morre. Então, por esse motivo, se você desvincular a energia do seu corpo, você morre. Então, por esse motivo, é um só. Né? Um não funciona sem o outro. Então, é tudo uma coisa só. Você aprende de forma diferenciada, energia e sangue, para você entender as funções de cada um. Mas eles funcionam em conjunto, mas esse em conjunto é tão íntimo que eles são praticamente um. Isso é a própria teoria básica da acupuntura, da medicina tradicional chinesa e japonesa, explica, que é o yin e o yang. Não existe o yin sem o yang. Os dois, eles se coexistem, eles não existem um sem o outro. Existe o yin e o yang. Dentro do yang existe o yin e o yang. Dentro do yin existe o yin e o yang. Dentro desses dois que eu citei, dentro desse yin que está dentro do yang, dentro desse yin existe o yin e o yang. E seguindo esse raciocínio fica infinito, porque nunca existe um sem o outro. Então, o sangue e a energia, o yin, o sangue, o yang, a energia, funcionam juntos
nesse sentido de yin e yang. Por isso que eu disse que um não existe sem o outro. Se separar, você morre. Essa separação é algo que quase que é impossível de acontecer. Né? Mas se eu morrer, eles se separam. Não, continua. Eles continuam unidos. É só uma questão de raciocínio para vocês entenderem que energia e sangue é a mesma coisa. Eu não vou aprofundar nesse tema não, senão acaba confundindo vocês. Então, eu faço essa palpação nos canais de energia e a pessoa não precisa falar nada. É silêncio total, a não ser que ela queira conversar, mas não precisa. E eu vou apalpando os canais de energia e, fazendo essa palpação, eu vou percebendo as regiões do corpo dela que estão com bloqueios, que estão com excessos, que estão com estagnações, que está sem energia, que está com excesso de energia. E é através disso, juntando com a palpação do abdômen, palpação minuciosa do abdômen, que eu busco mais informações através da pulsologia do paciente, porque o pulso do paciente também conversa com a gente. O pulso do paciente, ele mostra como que está a energia circulante nos canais de energia. Então, por exemplo, nessa minha mão de esquerda, a palpação nesse pulso, nessa região, eu não estou vendo só a pulsação do coração. Isso é o mínimo que eu vejo. O que eu vejo nesse lado aqui, esquerdo, eu vejo como está a energia do meu coração, a energia do meu fígado, a energia dos meus rins. Aí eu também vejo a energia do meu intestino delgado, a energia da minha vesícula, a energia da minha vesícula. Essa energia que está circulando nesses canais do meu corpo. Deste lado de cá, eu vejo a energia do meu pulmão, a energia do meu baço e a energia que a gente chama de pericárdio, ou mestre do coração, que é um canal importantíssimo que coordena a circulação energética do nosso corpo, circulação emocional. Vejo também como está a circulação do meu intestino grosso, do meu estômago e do triplo aquecedor, que também é outro canal que administra o funcionamento do nosso corpo. Então eu vejo como é que está uma energia circulando nesses canais. Aí, após ver, eu vejo também a língua da pessoa. E o que a língua vai dizer? A língua vai dizer como é que estão a saúde dos nossos órgãos. Então o pulso, ele vai mostrar, por exemplo, eu peguei aqui do estômago, ele vai mostrar como é que está a saúde da energia que está circulando no canal do estômago, no meu corpo inteiro. Então existe o meu estômago e o canal energético do estômago. O pulso mostra como é que está a saúde no canal energético do estômago e a língua mostra como é que está a saúde do estômago. Então, quando você junta as informações da escutativa, de tudo que você fala, você permanecendo em silêncio, escutando com a pessoa, é muito comum as pessoas chorarem principalmente quando você fala de relação com pais, com mãe, com pai, com mãe, com filhos. É muito comum essa pessoa se emocionar. Aí, se você está perguntando algo sobre a infância dela, relacionamento com mãe, e ela começa a falar e começa a chorar, é óbvio que o estado atual dela tem a ver com aquele problema. Se ela está chorando, é óbvio que o corpo dela está sentindo ainda aquilo que ela viveu na infância e está gerando os problemas dela, os problemas atuais dela. É óbvio isso. Como eu já falei outras vezes, os olhos são o espelho da nossa alma. A nossa alma, na visão da medicina oriental, mora no nosso fígado. E se o fígado ele se manifesta através dos olhos, e a alma mora no nosso fígado, de acordo com a medicina oriental, ele se manifesta através, nossas emoções se manifestam através dos olhos. Então é óbvio que isso é uma coisa que um problema emocional que está causando um problema físico, e 99,9% das vezes, para não dizer 100%, é isso que está acontecendo, problemas emocionais que causam problemas físicos. Né? Então, através desse diagnóstico, que você conversa, estado de presença, escuta tudo que a pessoa tem para dizer sem interrupção,
e deixa a pessoa falar. Por isso que a avaliação e o diagnóstico, a sessão, ela é bem mais longa, né? Eu sempre separo um tempo maior quando é a primeira sessão. Aí depois, se na primeira sessão não der tempo, na segunda sessão continua, porque às vezes a pessoa fala tanto, e você tem que deixar falar para você pegar tudo que é importante para você chegar na causa do problema. Aí você vê, faz essas palpações, e essa palpação, a palpação no abdômen, nos canais, pulso, língua, isso é feito em todas as sessões. Porque na acupuntura japonesa não existe uma sequência de tratamento. A pessoa veio a primeira vez e eu fiz tal coisa. Na segunda sessão eu vou fazer tal coisa para potencializar aquela primeira que eu fiz. Aí na terceira não existe um plano de tratamento, não existe um protocolo. Eu trato o que a pessoa traz no dia. Porque é justamente o que ela traz para mim naquele dia que é a causa do problema. Isso na visão da acupuntura japonesa. Se eu toco no abdômen dela hoje, e o abdômen dela está com uma dor, por exemplo, na região do estômago, aí eu vou e faço a interpretação, porque depende da técnica, cada técnica, porque, por exemplo, na técnica que eu trato de Nagano, por exemplo, se eu apertar aqui na região da boca do estômago aqui, eu estou tratando vendo a energia do estômago, por exemplo, a energia geral do estômago, que é a energia do nosso Qi nutritivo, né, que é a energia que sai da alimentação. Mas se eu for tratar, por exemplo, com uma técnica de Manaka, e eu pegar essa região do estômago, e uma das técnicas, eu estou tratando outro órgão do nosso corpo, eu posso tratar o triplo aquecedor, eu posso tratar ali um intestino delgado. Então isso depende do que eu estou fazendo. Não é sempre aquela região, apertando uma região não quer dizer que vai ser sempre aquele diagnóstico, depende da técnica que eu estou utilizando. Então, eu sempre vou apertar o abdômen da pessoa, apalpar, sentir, para saber o que o corpo dela está falando para mim. Olha, o corpo dela, como se ele estivesse falando, olha, Arthur, hoje você precisa tratar isso, isso, isso e isso. Aí eu vou e trato. Na sessão seguinte eu aperto de novo, aí ele fala, Arthur, hoje você tem que tratar isso, isso, isso e isso. Eu vou e trato. Porque é o corpo da pessoa que tem a sabedoria do que tem que ser feito. Aí ele fala para mim e eu faço. A maravilha está na interpretação disso. Né? Interpretar o que o corpo está dizendo. Aí que entra a acupuntura japonesa de forma fantástica. Então essa escuta ela é importantíssima em cada sessão. Né? Então, por exemplo, teve uma situação de uma senhora que chegou e aqui, a primeira vez, para fazer tratamento, tem vários exemplos. Eu vou citar um que me veio aqui na mente agora. E ela estava extremamente ansiosa, extremamente tensa, assim, falta de paciência para tudo. Esse foi o motivo dela ter vindo. E ao conversar com ela, né, ela falando, tudo isso que eu disse, eu escutando, estando presente, né, mas é através da escuta que eu percebi que, resumindo a conversa, ela, o companheiro dela faleceu, mas ela não demonstrou isso na voz, não demonstrou, né? E ela não falava a respeito disso, ela não falava, eu perguntava e ela não respondia, ela enrolava, falava outra coisa e não respondia. Isso por mais de 1 ou 2 vezes. E ela não falava o que ela estava sentindo, como é que ela lidou com aquilo. Eu perguntava, ela respondia direcionando para outras coisas e acabava não falando. Até que eu parei, escutei todas as vezes, até que eu parei e falei, olha, você está fugindo da pergunta. O que você sentiu no momento em que ele se foi? Aí, nesse momento, ela se calou. Não chorou, ela se calou e ficou parada. E eu também calado. Não vou ficar insistindo, vamos, fala. Porque olha, aí eu perco tudo que eu fiz. E eu escutando. E até que ela falou, foi ruim. Eu tive que continuar vivendo por conta dos meus filhos, né? Eu tive que continuar seguindo minha vida por conta dos meus filhos. Então foi uma resposta muito vaga, muito fria. Aí o que deu para perceber, e isso o corpo dela falou depois, ela não viveu o luto da perda do marido, porque ela tinha 2 filhos pequenos, e ela dependia financeiramente do marido, praticamente, quase que 100%, e ao perder o marido, ela ficou totalmente perdida,
E ela falou, não vou me dar o direito de viver esse luto, porque eu tenho 2 crianças pequenas e vou continuar vivendo minha vida. Né? Resultado, isso passou acho que se não me engano 15 anos, e ela não viveu esse luto. E esse luto que estava causando todos aqueles problemas que ela estava vivendo. Ansiedade, estresse, isso fora as dores físicas, estou falando só o emocional. Né? Então, ao ver que ela não viveu o luto dela, tinha uma tristeza que não tinha sido vivida. Uma tristeza do luto, viveu o luto, ela não viveu. Então ele estava aqui vivo dentro dela e ela abafando, empurrando para lá, empurrando para cá, e para cada lugar que ela empurrava, desenvolvia um problema, uma dor. Porque a emoção ela tem que chegar até você, você tem que viver aquela emoção, se for a raiva, se for a tristeza, tudo mais, você tem que viver, e ela tem que sair e ir embora para o universo. O que acontece é que a gente arquiva ela dentro da gente, não deixa ela embora. Se é raiva, a gente fica revivendo aquela raiva eternamente. No caso dela, a tristeza, ela não viveu aquela tristeza. E isso fez com que acumulasse dentro dela um monte de estagnações, de dores, a energia ficou parada dentro dela. E é onde desenvolveu esse excesso de problema. Né? A energia tem que circular dentro da gente. Se você vive constantemente nervoso, preocupado, ansioso, triste, se você vive com uma sensação ruim constantemente de alguma coisa, é a energia que está estagnada aí dentro. E isso vai virar doença. E isso vai ter consequência de dor, inflamação, desequilíbrios gerais. E é difícil até dizer a quantidade de problemas que isso pode desenvolver. Porque depende de onde estagnou, depende de qual emoção, depende de onde atingiu, cada pessoa é única. Por isso que a acupuntura japonesa vê a pessoa de uma forma única. Não existem protocolos dentro da acupuntura japonesa. Não existem tratamentos iguais. Cada pessoa tem um tratamento diferente. Porque cada pessoa tem o seu estilo de vida, se alimenta de uma forma, vive de uma forma, trabalha de um jeito, tem um relacionamento de uma forma, teve uma infância diferente, elas não comem a mesma coisa, então não tem como ser um tratamento igual. Não existem 2 pessoas iguais, não existem 2 digitais iguais, não existe. Então não pode existir tratamentos iguais. É uma coisa lógica, não é difícil de entender isso. Então quando vocês pegam, por exemplo, eu vejo isso demais, tem isso demais. Livros de protocolo de tratamento na acupuntura, livros de protocolo de tratamento na auriculoterapia. Aí, se você está com uma dor na lombar, coloca esse ponto. Se está com uma dor de cabeça, esse ponto. Aí você vai fazer isso para todo mundo? Todo mundo é igual? É um monte de robozinho ali que teve a mesma... Viveu todo mundo exatamente a mesma coisa. Todo mundo ouviu da mãe, na infância, exatamente as mesmas palavras, na mesma entonação, na mesma forma, na mesma emoção. Todo mundo comeu exatamente a mesma coisa. Trabalha exatamente na mesma coisa, tem o mesmo tipo de relacionamento com amoroso. Então por que os tratamentos são iguais? Então, protocolos são algo que não fazem sentido, mas é o que é mais utilizado por aí. Então, eu não utilizo protocolos, eu trato a pessoa de forma individual. O que pode acontecer é que durante muitos dias de tratamento eu faça a mesma sequência de pontos, por exemplo. Muitos dias de tratamento eu faço, mas é porque o corpo da pessoa está pedindo, não porque eu acho que aquilo é bom. Ela vem um dia e eu vejo que está com um problema em determinada região. Aí ela vem depois, está com aquele mesmo problema, e eu continuo, até desfazer. Porque às vezes o problema está tão profundo, tão crônico, tão preso no corpo dela, que não sai com uma sessão. Ela precisa de várias sessões da mesma coisa. O que acontece é que eu buscando um raciocínio lógico, às vezes eu busco outras formas de tratar aquele problema. Mas não é protocolo. Não existem pessoas iguais, então não existe protocolo. Então, essa escuta silenciosa, ela é importantíssima dentro da acupuntura japonesa. É individual, é totalmente única. Cada pessoa vai ter um tratamento diferente. Se chegar aqui 1000 pessoas, são 1000 tratamentos diferentes. Porque são 1000 pessoas diferentes, 1000 emoções diferentes, 1000 formas de se alimentar diferentes. Até mesmo, citar um exemplo simples,
Chegaram para mim ontem mostrando uma cor que para mim era prateada. Para mim era prateada. Para essa pessoa era azul. Eu falei assim, mas como é que você está vendo azul nisso? Não é azul, é prateado. Não, mas tudo bem, ele é meio prata, mas ele é totalmente azul. É um azul pro prata. Eu não vi isso. Assim, até a interpretação das coisas, as coisas bobas do dia a dia, são diferentes. Agora eu vou fazer protocolo, coisa que é igual para todo mundo. Então tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo livros de protocolo. O problema é quem não para pensar que não existem pessoas iguais. Eu não vou usar tratamento igual. Entendeu? O que nós utilizamos na acupuntura japonesa é descobrir, estudar, perceber qual a função de cada ponto no corpo, e aí você faz sequências de pontos diferentes para determinados tipos de tratamento diferente. Isso é totalmente individual, né? Então, tudo ver aqui minha sequência aqui, para não sair muito do que eu me propus a fazer. Então, quando o terapeuta ele está presente, ele consegue perceber o que o corpo da pessoa está falando, e quando ele percebe, ele consegue direcionar isso para fazer um tratamento na causa do problema. Né? É um tratamento de forma integrativa, no qual você trata aquilo que está causando o problema. Como eu falei, no caso dessa mulher, o problema, do exemplo que eu dei, o problema dela estava porque ela não viveu o luto. Então ela tinha uma tristeza que estava plena dentro dela, que precisava ser retirada. E eu, através da acupuntura e através da suplementação de vitaminas, de sais minerais, da medicina ortomolecular, que eu faço aqui também, eu consegui reequilibrar o corpo dela. Através das vitaminas eu dei energia para o corpo dela, para ele se curar, e com a acupuntura eu acelerei esse processo. Então, com 5 sessões, foi incrível a melhora dela. Com 5 sessões ela era outra pessoa. Arthur, eu estou mais tolerante com as pessoas ao meu redor, no meu trabalho. É claro, a pessoa não vai, por exemplo, eu não gosto de uma coisa, aí de repente ela passa a gostar. Não é nesse sentido. Os gostos, essas coisas não mudam. O que muda é a sua forma de interpretar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, se algo te tirava a paciência, agora esse algo pode até te tirar a paciência, mas você consegue lidar bem com aquilo. Você fala, poxa, mas que situação chata. Antes você se irritava, explodia, ficava nervoso, a pressão subia. Agora você, depois do tratamento, você fala, nossa, essa situação ainda continua chata, mas tá, fazer o quê? Você consegue lidar melhor com aquilo. E depois de 5 sessões, ela já estava bem melhor. Porque eu tratei a tristeza dela que não foi vivida. Eu liberei essa tristeza. E eu falei para ela que ela estava com aquele problema porque ela não tinha vivido o luto. E a pessoa ter consciência, você falar, ela ter consciência que aquela situação que está gerando o problema dela, essa consciência faz com que a cura aconteça. Quando você percebe o que está causando a sua dor, o seu problema, a sua doença, quando você percebe qual é a causa, e eu falei para ela, é o luto não vivido, quando ela percebeu isso, a cura já começou a acontecer. Porque aí os caminhos começaram a se alinhar, entenderam? Então essa é a maravilha da acupuntura japonesa. E essa escuta, como eu disse, ela é feita através de pequenos detalhes. Eu incentivo as pessoas que estão aqui a conversarem, elas falarem comigo durante a sessão. Eu falo, pode falar, eu quero que vocês falem comigo. Eu quero que vocês digam o que estão sentindo, mas sem forçar, tem que ser algo espontâneo. Né? Se quiser contar um caso, pode contar. Eu gosto que as pessoas conversem aqui no consultório justamente porque eu preciso de sentir através da voz dela, do que ela está falando. É comum a pessoa estar falando algo e de repente ela solta alguma coisa. Arthur, ontem aconteceu um negócio que me deixou muito chateado. Isso, ela conta. Aí eu falo, opa, isso pode estar influenciando no estado dela hoje. Ela está chateada, ficou nervosa, deixa eu ver aqui nessa região aqui. E isso tudo vai direcionando, por isso que falar durante o tratamento é importante. E isso, na acupuntura japonesa clássica, não existe. Né? Porque o próprio japonês ele é muito fechado.
ele é muito fechado, né? Ele não costuma falar sobre o que sente. Então, quando chega tratar no Japão, tratar com um acupunturista japonês, né, geralmente é um silêncio total. Fala-se apenas o básico e pronto. Para mim, isso é algo que eu desenvolvi, porque aqui nós estamos no Brasil, né, então nós gostamos de conversar e tudo mais. E após perceber que isso é importantíssimo no tratamento, eu utilizo a escuta como forma de tratamento, como forma de avaliação, como forma de diagnóstico. Né? E eu falo com os meus alunos durante as aulas, explico para eles a importância deles escutarem o paciente. Não é porque a acupuntura japonesa ela é feita quase que em silêncio por conta da cultura japonesa que nós temos que ser assim. Nós pegamos as técnicas japonesas, o ensinamento fantástico da acupuntura japonesa e aplicamos na nossa vivência, na nossa cultura. Então, se a escuta é importantíssima, mas eles, devido à cultura deles, não conversam, eles têm uma dificuldade que precisa ser passada com resultados fantásticos, mas eu tenho a impressão que se os pacientes lá, os japoneses, conversassem mais, explicassem mais, e os terapeutas ouvissem mais, tivessem uma escuta melhor, eles teriam melhores resultados. Né? Isso é uma interpretação minha. Né? Então, a escuta ela é importantíssima. Né? E, como eu falei no início, nós estamos vivendo um momento em que todos nós estamos carentes, queremos alguém para nos escutar, queremos alguém para poder conversar, né? E isso de uma forma constante. E se todo mundo está buscando alguém dessa forma, obviamente ninguém vai encontrar, porque todo mundo está buscando a mesma coisa. Né? Então ninguém vai encontrar alguém que te escute. Ninguém vai encontrar alguém que te pare e esteja totalmente presente te escutando. Né? Então, quando você vai num terapeuta e ele também não te escuta porque ele queria ser escutado dentro dele, ele está com essa carência, alguma coisa, você não vai ter resultado bom. Você pode até ter um resultado bom, mas ele poderia ser muito melhor, mais rápido, porque a escuta faz com que você direcione totalmente para o tratamento, para a causa do problema. Né? Então, a pergunta que eu deixo no fim é: quando é que foi a última vez que você esteve com alguém que te escutou de verdade? Porque a gente percebe, você está conversando com alguém, ela está olhando para você, mas você percebe que ela não está prestando atenção, ela está com a cabeça longe. Né? E é justamente por isso, a pessoa não quer ouvir, ela quer ser ouvida. Aí duas pessoas que querem ser ouvidas, nenhum escuta o outro. Né? Então, quando é que foi a última vez que você foi em alguém que realmente te escutou? Né? Que é importante principalmente para tratamento. Eu não estou falando de psicólogo, porque como eu já falei outras vezes, psicólogo ele recebe para isso. Né? Então faz parte do tratamento dele. Eu, por exemplo, vou falar uma particularidade aqui do consultório, eu não tenho mesa no meu consultório. Eu não tenho mesa para poder anotar. Por quê? Por que psicólogo não tem mesa também? Né? O psicólogo não tem mesa porque ele precisa criar essa conexão com o paciente. Quando ele cria essa conexão com o paciente, o resultado é melhor. E a mesa cria um bloqueio. Né? A mesa cria um bloqueio de terapeuta, profissional e paciente. Entendeu? Então, se você quiser criar uma conexão maior com seus pacientes, você tem que buscar outra forma de tratamento. Uma forma de tratamento é tirar a mesa que está entre vocês e colocá-la meio de lado, de forma que você fique de frente para a pessoa e a mesa um pouco mais de lado. Tem várias alternativas. Eu não uso mesa. Comigo, a avaliação é como se fosse com um psicólogo. A pessoa sentada numa cadeira na minha frente, eu em outra, sem nada no meio, eu anotando numa prancheta, né, para criar essa conexão. Né? Deixa eu ver aqui, escrever uma coisa aqui, deixa eu ver o que é. No intestino. Ela perguntou o seguinte: doutor, tem um conhecimento que diz que a raiz de todas as doenças estão no intestino. E pela medicina tradicional chinesa está no desequilíbrio dos elementos. Você pode falar um pouco sobre essa relação? Posso? Falar, como você mesmo disse, talvez em outra live, essa sua pergunta é um tema de uma live. Mas eu vou falar rapidamente aqui, Daisy. Foi a Daisy? Foi a Daisy.
Na medicina ocidental, principalmente na ocidental, que se diz muito isso, que a raiz de todos os problemas estão praticamente no intestino. Isso é verdade, porque o intestino, de acordo com a medicina chinesa, não é o segundo cérebro. Né? Ele é, para mim, inclusive, pelo que eu já li, ele é o primeiro cérebro, é importantíssimo. Lá são secretados muitos hormônios que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. É lá que o nosso sistema imunológico está muito mais ativo do que no restante do nosso corpo. É na região do apêndice que nós temos uma parte importantíssima do nosso sistema imunológico, e muita gente pensa que o apêndice não serve para nada, né? Aí tudo que tem no nosso corpo serve para alguma coisa. E descobriram há uns 2 anos atrás que o apêndice ele tem uma parte do sistema imunológico que é importantíssimo, de células do nosso sistema imunológico que são produzidas naquele local. Então, sim, o intestino é importantíssimo e, sim, ele faz parte de muitos processos do nosso corpo. E quando ele está desequilibrado, nós desenvolvemos uma série de problemas, principalmente doenças autoimunes. Isso na visão da medicina ocidental. Da medicina oriental também. Quando o intestino está com problema e a pessoa fala que está com o intestino preso ou solto demais, isso tem que ser algo que tem que ser dado atenção. Só que na medicina tradicional chinesa nós trabalhamos com 5 elementos. Né? E esses elementos, eles funcionam em equilíbrio. Eles funcionam em harmonia, eles funcionam de forma muito coordenada. Esses 5 elementos são o elemento fogo, o elemento madeira, o elemento água, o elemento terra e o elemento metal. Então, esses elementos, eles funcionam de uma forma muito equilibrada. Quando acontece alguma coisa no nosso corpo, algum problema, alguma situação emocional, porque cada elemento tem a sua emoção, cada elemento tem o seu tipo de sabor, de alimento, de emoção, de cor, de tudo. Cada elemento tem as suas particularidades. Então, quando alguma coisa está desequilibrada no nosso corpo, dependendo do que seja, afeta aquele elemento. Aquele elemento afetado, se todos os 5 funcionam em uma forma conjunta e harmonia, se um é afetado, todos os outros serão afetados. Então, na visão da medicina tradicional chinesa, né, e a japonesa também, o equilíbrio entre o funcionamento desses elementos, ele faz com que a saúde aconteça. Lembra que eu disse que a saúde é o funcionamento perfeito, equilibrado, harmônico entre corpo, mente e espírito? Pois é, isso é uma forma bonita de dizer que os 5 elementos eles têm que funcionar em perfeita harmonia. Porque dentro desses 5 elementos estão corpo, mente e espírito, funcionando em perfeita harmonia. Né? Então, o intestino ele faz parte disso. O intestino ele faz parte do elemento metal, juntamente com o pulmão. Então, ele é um dos 5 elementos. Né? Então, nós temos o elemento, que é justamente do pulso que eu falei. Nós temos o elemento fogo, que é o coração, que é o intestino delgado. Pode ser também o pericárdio, que é o canal que coordena nossas emoções, coordena as energias do coração. E o canal também do triplo aquecedor, que é um canal que administra a energia do nosso corpo, é um administrador geral. Nós temos o elemento terra, que é o baço e o estômago, e cada um com a sua particularidade, com a sua cor, com a sua emoção, com o seu alimento e tudo mais. Nós temos o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso. Nós temos o elemento água, que é o rim e a bexiga. E nós temos o elemento madeira, que é o fígado e a vesícula. Então, se nós formos falar em intestino, nós temos apenas o elemento metal, né, que é o intestino grosso, e o elemento fogo. Né? Geralmente é o intestino grosso que está com problema, geralmente quando a pessoa fala alguma coisa, mas é um conjunto. Então é você diminuir todo um sistema fantástico, gigantesco, a apenas um elemento, intestino grosso. Por isso que eu disse mais para o início que um dos grandes problemas da acupuntura médica, da acupuntura tradicional ocidental, é eles colocarem tudo como algo físico. Aí, colocar apenas o intestino como um causador. É você, por exemplo, ir num médico cardiologista, médico pneumologista, médico ortopedista, como se você fosse apenas um coração, apenas um pulmão, apenas um fígado.
Não, você é um conjunto de coisas. E quando um está desequilibrado, desequilibra os outros. Não adianta eu passar um remédio para o coração, para um problema específico. Não, o que está causando aquele problema? E quase sempre não está no próprio coração. Então a medicina ocidental repartiu o nosso corpo. E eles eles dizem que o grande problema do nosso corpo está no intestino. Sim, o intestino colabora muito com o problema do nosso corpo, com vários problemas, mas ele não funciona sozinho. Você não é um intestino. Você é uma pessoa com tudo dentro. E o intestino, ele faz parte de um desequilíbrio, mas não sozinho, né? Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta, Deise. E o fantástico da acupuntura é que eu trato a pessoa de forma integrativa, como um todo. Eu vejo o intestino também, mas eu vejo todos os outros órgãos, todos os funcionamentos do corpo físico, energético e espiritual, né? Então essa é a maravilha da acupuntura japonesa. Espero que eu tenha respondido. Isso é um tema para uma outra live, com toda certeza. E, como eu perguntei, quando é que foi a última vez que alguém te escutou? E o mais importante, quando é que foi a última vez que você se escutou? Quando é que foi a última vez que você parou e escutou o seu próprio corpo? Que você olhou para dentro de você através de uma meditação, de um exercício respiratório, através de técnicas de introspecção, principalmente respiração muito boa. E parou de olhar para fora. Porque nós olhamos quase que 100% das vezes só para fora, porque olhar para dentro muitas vezes dói, olhar para as próprias dores dói, para as próprias feridas dói. E nós só vamos conseguir curar nossas próprias feridas se nós olharmos para ela, olharmos para dentro. E isso dói. Mas precisa ser feito, porque senão elas não vão curar, não vão ser curadas. Olhar para as nossas próprias emoções, olhar para as nossas próprias... Ótimo, Deise. Que bom que você gostou. Olhar para as nossas próprias emoções, olhar para os nossos próprios sentimentos, olhar com carinho para a gente mesmo, sabe? Porque nós vivemos num mundo atualmente em que nós olhamos para fora, nós vivemos ansiosos, estressados, preocupados sempre com dinheiro, com trabalho, com tudo que a gente esquece. Nosso corpo está gritando de problema, nosso corpo está intestino preso, dor de cabeça, insônia, tudo que eu escuto aqui, insônia, dor no pescoço, dor na lombar, joelho doendo. Tem uma pessoa que chega aqui com os joelhos muito doloridos, né, uma senhora que chega aqui com os joelhos muito doloridos, e após ali uns 15 minutos de sessão, ela conversando, eu conversando com ela, tudo, as dores nos joelhos melhoram. É totalmente emocional o caso dela, sabe? E afeta o físico. A dor, não é que a dor dela não existe, não é isso, a dor existe, dói sim. Só que ela é causada por uma questão emocional. Então, quando é que foi a última vez que você parou, olhou para você? Existem técnicas para isso, na internet, no YouTube, meditações, existem aquele que a gente chama de mindfulness, que é as meditações, que não é nem uma meditação, é só um relaxamento. Imagine que você está numa montanha, e nessa montanha tem uma cachoeira, e isso vai te levando. Isso é para você relaxar, isso não é meditação. Meditação é algo que faz você olhar para as suas próprias emoções, você encarar você mesmo, você olhar para você mesmo. Existem técnicas na internet fantásticas que fazem isso, né? E quando é que foi a última vez que você olhou para você com carinho? Quando é que foi a última vez que você parou para ver, para olhar, para se tocar, para se fazer um carinho? Sabe, quando é que foi a última vez que você estava sentado, né, ou tomando um sol, que tomar sol é muito bom, muito importante para a saúde, e você fez um carinho em você? Né? Quando é que quase ninguém faz isso? Quando é que foi a última vez que você fez uma massagem no seu pé? Você fez uma massagem no seu pé? Você deu atenção para uma dor no seu corpo? Parou e falou, poxa, por que o meu estômago está doendo? Por que eu estou com essa indigestão? O seu corpo fala com você, só que nós não escutamos. Nós não escutamos é porque a gente nem olha, a gente nem se preocupa em perguntar. O seu corpo responde. Se você falar assim, por que eu estou com esse estômago dolorido desse jeito? Ele vai falar, ansiedade, ele vai te responder, muitas vezes ele vai até te mostrar um momento que está causando isso, uma situação, um momento que começou. Ele conversa com você também, ele te responde. É que a gente não tem esse hábito, não nos foi ensinado isso, não faz parte da nossa cultura.
A nossa cultura é dinheiro, 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 busca, 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 entendeu? Não que o dinheiro é ótimo, o dinheiro é excelente, entendeu? O dinheiro é maravilhoso, mas ele não é tudo, né? O que adianta ter muito dinheiro e não ter saúde? Né? Você pode ter milhões na conta, se não tiver saúde, o que adianta? Então, quando é que foi a última vez que você olhou para você com carinho? Né? Que você parou e perguntou para você mesmo, por que eu estou com essas dores? Por que minha coluna dói desse tanto? Por que eu estou tão inquieto? Por que eu estou tão ansioso? Por que está essa tristeza, essa angústia, esse aperto, esse nó na garganta, esse aperto no peito? Por que meu ombro está doendo tanto? Por que meu ombro esquerdo está doendo e não o direito? Sendo que os dois têm a mesma idade. Né? Então, por que um dói e o outro não? Tudo isso tem um motivo, tem um porquê. Né? Só respondendo, essa questão de lado direito e esquerdo tem a ver com o yin e o yang. Né? Aí nós entramos em outros padrões. Né? Um lado é pai, o outro é mãe. Né? Então, mas o seu corpo te responde isso. É porque a gente não tem costume de escutar. Então, parem um momento do dia de vocês, durante todos os dias, para escutar o próprio corpo, para conversar com vocês. Isso é meditação. Quando vocês fecham os olhos e perguntam, o porquê que eu estou assim? Por que meu estômago está doendo? Estômago, meu amigo, por que você está assim? Por que você está dolorido desse jeito? E você presta atenção, está presente para você escutar, ele conversa com você. Tá? Façam isso. Isso é meditação. Isso é meditação. Isso não é relaxamento, isso é meditação. Tá bom? E por hoje, encerramos essa live. Foi muito bom a presença de todos vocês, agradeço de todo o coração. Espero que ela tenha sido produtiva, espero que ela tenha sido clara, né, para todos vocês. E na semana que vem, retornamos com um outro tema. E eu vou publicar essa live e vocês podem, se quiserem, escrever, né, qual tema que vocês querem que eu fale, né, que aí nós iremos fazer uma live direcionada ao que vocês pedirem, tá bom? Então, agradeço de todo o coração a presença de vocês e nos vemos na próxima live. E se quiserem, pode mandar perguntas que eu respondo também, tá? Nos comentários da live no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Daisy, obrigado. Uma excelente pergunta, como eu disse, dá para um outro tema, né, uma outra live, tá bom? Então, muito obrigado e até mais. Obrigado, Lília.